Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Davi e bem-vindos a mais um vídeo. E finalmente temos a coleção de Invencível disponível aí nas bancas. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a leitura desses dois volumes aqui, né? Do Invencível número 1 e do Invencível volume 2. Trazer um pouco da minha opinião sobre essas histórias. Quero falar um pouquinho sobre o material dessa coleção aqui, tem algumas coisinhas para comentar sobre isso. Quero também falar sobre a história da HQ. Por último, eu quero dar uma dica sobre essa coleção aqui, para quem ainda não conhece o Invencível e não sabe muito o que esperar. Eu tenho uma dica que tem um pouco a ver com a série, então eu vou comentar um pouquinho da série do Prime Video, beleza? Antes de começar o vídeo, aqueles avisos de sempre, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative aí os sininhos das notificações para vocês receberem os vídeos futuros, beleza? Então é isso aí, vamos sem mais enrolações aqui falar sobre Invencível, beleza? Antes de tudo eu quero falar sobre o material aqui do Invencível, tá? Tem algumas polêmicas, né, envolvendo esse material do Invencível. Não é uma grande polêmica nem nada do tipo, mas algumas pessoas têm comentado, né? Primeira coisa, a capa, né? Essa capa eu acho que é uma capa cartão, só que ela é uma capa bem frágil, né? Na verdade o material como um todo, assim, da HQ é bem frágil, né? E já já eu vou mostrar certinho aqui isso aqui. Mas a capa gerou um pouco mais de burburinho aí na internet, porque essa capa, ela, conforme você vai usando o gibi, né, você vai folheando e lendo e vai fazendo, no final a capa ela fica um pouco amassada, ela fica assim, ó, meio torta, não sei se dá para perceber assim, ela fica meio curvadinha e uma galera não gostou muito disso, porque tem outros gibis, né, outros, por exemplo, esse do formato de sagas, que ele não fica tão assim, né, por exemplo, eu tenho aqui a saga do Wolverine, né? Apesar desse aqui eu não ter lido ainda, eu ainda tô lendo o volume... Cadê? Eu ainda tô lendo aqui o volume 3, mas ó, eu já comecei a ler e tudo, e ele não fica assim amassado nem nada, ele fica normal, né? Então um exemplo aqui. Então isso foi uma das coisas que incomodou um pouquinho a galera aí da coleção do Invencível, e eu tenho que comentar, né? Eu tenho que falar que é verdade, isso acontece, beleza? O do volume 1 tá menos, porque depois que eu li, eu deixei ele, tipo, guardado, deitado, assim, né? Pra desamassar, né? Eu não me incomodo tanto, assim, entendeu? Eu só resolvo desse jeito aí e tá bom pra mim. Agora, sobre as páginas do material, são em papel crochê, né? Um papel bonito aí, então ficou legal. Eu acho que a edição nas páginas, ela é bem melhor, sabe? Tem um papel crochê e tudo. Eu acho que tem uma qualidade boa, né? A parte do papel, a parte de dentro. Outra coisa que eu queria mostrar é que é o seguinte, para mostrar como ele é frágil, né? O volume 1, se vocês verem aqui, ó, na parte da lombada e tudo, até aqui das páginas, você vê que ele tá bonitinho, retinho e tudo. Já no volume 2, que chegou recentemente, a minha HQ, você percebe que ela ficou meio amassada, assim, sabe? Ela tá meio esquisito, não sei se vai dar pra ver certinho, mas ela tá tipo toda meio troncha, assim, meio torta, meio amassada, sabe? Tipo, ela ficou meio esquisita e eu não sei o que aconteceu. Não afetou a leitura, nem a qualidade da arte, dos desenhos, nem nada, não afetou nada nesse sentido, mas você percebe que fica um pouco amassado, assim, ou seja, o material é bem frágil, né? Por que eu tô comentando isso, né, especificamente essa parte do material? Porque tem gente que se incomoda com isso, tem gente que vai achar assim, pô, besteira, isso não me incomoda, tudo. Eu mesmo não me incomodo tanto, mas eu não tiro a razão de quem se incomoda com esses detalhes, porque esse material aqui vai começar a ser vendido por R$49, R$50, né? O volume 1, ele teve o preço promocional, ele ficou R$19,90, né? O volume 2, ele ficou por R$34,90, né? Eles vêm com o preço aqui atrás, certinho. Os primeiros volumes, eles vieram mais baratos, mas a partir do volume 3, ele já começa a vir com esse preço de R$50, né? Então, assim, ver um material de R$50 com esse tipo de material, assim, pode incomodar algumas pessoas e pode desmotivar elas a fazer essa coleção, entendeu? Então já fiquem avisados com relação a isso, né? Agora eu quero falar um pouquinho da história e da arte, né? Ou seja, do conteúdo mesmo da HQ.
Eu já vou falar logo da arte, porque aqui é uma coisa curiosa, né? A arte do Invencível, ela é bem simples nesse início aqui, e eu sei que ela vai melhorar, tipo, muito no futuro, sabe? Vai vir outro desenhista, entendeu? Fazer parte dessa HQ, do Invencível. E assim, essa arte do início, eu acho ela bem simples. Eu não acho ela super legal nem nada, eu acho ela simples, eu acho ela ok. Mas pelo menos ele desenha cenas de luta mesmo, né? Essa cena aqui não é muito exemplo não, mas vou mostrar uma aqui. Ele desenha legal, assim, algumas cenas de luta, você consegue entender as lutas muito bem, assim, o que foi um soco, o que foi um chute, o que foi um golpe ali e tudo. Não sei se vai dar pra ver certinho. Aqui é uma cena de luta legalzinha, entendeu? Ele consegue desenhar uma cena de luta bacaninha. Existem seus pontos altos e pontos baixos, né? Tipo assim, eu acho a galera, na maioria do tempo, muito feio, assim, sabe? O Mark aqui, ele só tem o zoinho, assim, só os pontinhos, o zoinho de tintim, assim. Tipo, então tem uns momentos assim, velho, que a arte é extremamente simples, assim, fica meio feio, assim. Esse cabelo do Invencível, que às vezes ele fica só uma forma geométrica, assim, então é curioso, entendeu? O cabelo dele aqui todo, só um triângulozão, assim. E o problema é que os altos não são muito altos, assim, sabe? Então, assim, o desenho, a arte do gibi, ela não impressiona muito, assim, não, tá? É um exemplo de arte bonita aqui do cara. Uma arte bem mediana mesmo, assim. Mas eu sei que mais pra frente ela melhora muito, porque vai trocar o artista. Agora, falando sobre a história, então, a história, ela é diferente da série. Esse primeiro volume é aquela coisa, né? É um volume de apresentação. Então, ele está apresentando o universo, os personagens. Então, as histórias são bem introdutórias mesmo, né? São histórias bem para apresentar esse novo universo. Então, tem muita coisa cotidiana sobre as roupas do super-herói, questões da identidade secreta, sobre escolher o nome de herói, entendeu? Ele tem muito essa parte do início mesmo, assim. Então, é uma história legalzinha e tudo. Tem uma história aqui que explica sobre os Viltrumitas e tudo. Tem uma história que fala do Mark escolhendo aqui o nome de herói dele, escolhendo numa conversa depois de uma briga lá na escola, e aí depois ele já vai pro um assalto a banco lá e ele já é o Invencível, ele já tem a roupa dele e tudo. Você tem algumas histórias com outros personagens, né, mostrando aqui a tropa jovem e tudo, que vão ser personagens aí relevantes para a história. Com relação à história, é tudo muito introdutório, muita apresentação nesse volume 1 aqui, né. Tem outra coisa que eu queria comentar sobre essas edições, e vai ter tanto no volume 1 quanto do volume 2, acho que nas outras também deve ter alguma coisa, são os extras, né. Eles mostram aqui outras capas e tudo que não foram usadas, eles mostram também todo o esboço, todo o processo criativo. Eu, particularmente, gosto desse tipo de conteúdo extra, sabe? Esses, outros protótipos, né? Do Invencível e tudo. Como que era para ser as cores dele, aí outros projetos aqui dele, tudo. Eu acho isso muito legal também. Então, para quem gosta desse tipo de conteúdo aí, vai ser legal. Agora, sobre a história do volume 2, ela ainda tem um teor de apresentação, ainda tem personagens sendo apresentados e tudo, mas ele também começa a expandir com uns momentos mais legais. Por exemplo, tem a luta do Alien, que é uma luta que acontece no espaço, e é uma luta legalzinha de se ver e tudo. Como eu disse, a parte de ação, eu achei legalzinho o jeito que ele desenha as coisas, né? A arte não é não deu nenhum salto, assim. E também toda a dinâmica aqui do Invencível e tal. Curtindo, né? Curtindo os poderes dele e tal. O mais importante desse volume 2 aqui, para quem não conhece, né? É que aqui tem aquela história onde tem um ponto de virada no universo do Invencível, né? Quem viu a série sabe do que eu tô falando, tudo. Quem não conhece vai saber nesse volume aqui, né? No volume 2. Para, tipo assim, resumir, né? De uma forma que não dê spoiler e tudo, é mais ou menos o seguinte.
Das edições do volume 1 até algumas edições desse volume 2, o Invencível ele vai parecer uma história bobinha e infantil de super-herói igual qualquer outra, sabe? Só que depois dessa história vai acontecer umas coisas assim mais pesadas. Então assim, você vai ver muita violência, vai pegar todo esse universo de super-heróis e vai dar uma extrapolada ali, entendeu? Então você vai ter ali assassinatos de heróis, você vai ter ali assassinatos brutais, onde tipo arranca cabeça, arranca pedaço, entendeu? Quebra e começa a ter essa coisa mais violenta. Então você vê que o Invencível ele não é só aquela historinha de super-herói que a gente conhece. Ele vai ter uma história de super-herói muito mais assim avançada, vamos dizer assim, muito mais adulto. Então ele vai começar a tocar em temas mais delicados dali pra frente, vai começar a ser um pouco mais violento e mais gráfico, entendeu? E você vai vendo que é uma história muito diferente de tudo que a gente tem ali atrás, né? Então é aqui no volume 2 que você tem esse ponto de virada do Invencível, né? O que eu queria falar sobre essa coleção aqui do Invencível, para quem não conhece, quem não sabe nada sobre o Invencível, eu recomendo que você veja pelo menos o primeiro episódio da série, tá? E por que eu tô falando isso? Porque eu sei que tem gente, eu inclusive faço isso, tem gente que gosta de não ver o filme ou não ver uma série ali que é a adaptação de algum livro ou de algum HQ, para você ver o material original e ter aquela experiência do material original para depois você ver o filme ou a série, né? Invencível, eu recomendo o contrário. Eu recomendo que você veja a série, veja ali pelo menos o primeiro episódio, para você saber do que se trata, para depois você ir para as HQs, tá? As histórias vão seguir para rumos muito diferentes, vão ter muitas diferenças. Eu já percebi nos 2 primeiros volumes que realmente é bem diferente a história, entendeu? Mas existe ali alguns arcos, né, que vão ter muitas coisas em comum, personagens em comum, batalhas em comum, isso aí, mas vai ser diferente, vai ser uma experiência diferente você ler HQ e você ver a série, né? Só que é o seguinte, a série, eu acho que ela é muito melhor em apresentar esse universo, tá? Apresentar o Invencível, apresentar o que é esse universo do Invencível. A série, ela consegue apresentar melhor toda a ideia, sabe? Principalmente o episódio 1, tá? Então, assistam o episódio 1, pelo menos. E se vocês gostarem, assistam o resto da série. Eu acho que não tem problema você assistir a série e depois vir pra HQ, tá? Porque eu acho que a HQ, ela é um pouco mais lenta, um pouco mais enrolada em te apresentar o que realmente vai ser essa história do Invencível, entendeu? Sabe? Enquanto na série eles conseguem deixar tudo mais conciso para poder te apresentar esse universo e você ficar mais interessado. O que eu vejo de muita experiência de gente que viu a série é o seguinte: começa a ver o episódio 1, acha meio ok, acha meio nada demais, até chegar no final do episódio 1, que é onde rola essa história que acontece aqui do ponto de virada, e aí todo mundo fica tipo assim, caraca, agora eu quero ver tudo. Eu conheci pela série, gostei pra caramba da série, e por isso que eu tô fazendo a coleção da HQ. Sendo bem sincero, se eu tivesse conhecido pela HQ, talvez, muito talvez, eu não teria gostado tanto. O volume 1 todo, ele é só apresentação, e não acontece nada assim muito diferente, nem nada demais assim do que a gente está acostumado para realmente criar um interesse. A história mesmo que gera uma reviravolta e gera um interesse é a história que aparece no volume 2 e tipo assim, quase no final do volume 2 já, entendeu? Então assim, se eu dependesse de 2 HQs, talvez eu ficaria menos interessado, tá? Como eu sei o que vai acontecer aqui tudo e sei de todo o progresso que existe nessa história aqui, inclusive de arte também, igual eu comentei, saber disso me faz querer colecionar, entendeu? Mas se fosse pelo primeiro volume, tipo assim, cara, historiazinhas de apresentação para um herói novo, que dá uma impressão de algo mais genérico, com uma arte que é bem simplória, sabe? O Invencível calvo aqui, mano, tipo, tem umas horas que ele parece meio calvo, talvez não me interessaria, sabe? Não é uma HQ que eu olharia e falaria assim, caraca, quero muito colecionar isso. Então é isso. Vou deixar aqui o vídeo do Lanterna Verde, a saga do Lanterna Verde, que é um vídeo sobre HQ também. O segundo vídeo aqui, aí eu vou decidir depois. Então é isso aí, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Então é isso aí, falou e até mais.